Nesta mensagem, eu gostaria de falar dentro de uma perspectiva bíblica sobre uma enfermidade emocional muito comum. É uma enfermidade contemporânea que tem disseminado por todos os cantos, não respeitando classe social, não respeitando grau de conhecimento, de cultura, enfim, que está atingindo todas as pessoas, em todos os níveis, em todas as classes sociais, que é a ansiedade. De acordo com a Anvisa, de 2007 a 2010, os ansiolíticos, remédios de controle de ansiedade, foram os campeões de venda de remédios controlados. É um problema que tem afetado e muito a família, as pessoas, enfim, de uma maneira geral. A palavra de Deus que vamos meditar encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Com certeza, o mandamento mais difícil de se obedecer hoje não está contido nos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, mas está nesse texto que acabamos de ler, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade, na língua grega, significa mente dividida, ou seja, é como se você estivesse disputando consigo mesmo um cabo de guerra. De um lado está você e do outro lado também, puxando para um lado e para o outro e não saindo do lugar. Talvez essa seja uma boa ilustração de ansiedade. Todos nós ficamos ansiosos por muitas coisas diferentes e o mito, a mentira que está por detrás da ansiedade é esta: eu posso controlar as coisas ao me preocupar com elas. É exatamente isso que pensamos e é por isso que ficamos ansiosos. Pensamos que a nossa ansiedade vai controlar aquilo que é incontrolável. Se eu me preocupar com meu esposo, meus filhos, minha esposa, meu casamento, meu trabalho ou com a economia, se eu me preocupar com todas essas coisas, talvez eu possa controlá-las. Este é um mito que traz sofrimento e faz com que as pessoas busquem tantos recursos médicos, tanta medicação para acabar ou mascarar o sofrimento. A verdade é que a ansiedade não realiza nada para você. Ela apenas faz você sofrer. Ela não leva a nada. A palavra de Deus nos ensina algumas coisas sobre ansiedade e como lidar com ela. Primeiro, nós devemos saber que a ansiedade é improdutiva. Ficar ansioso acerca de alguma coisa que você não pode mudar não tem nenhuma utilidade. Ficar ansioso acerca de algo que você pode mudar é perda de tempo. A ansiedade também não é algo natural. Você não nasceu para ser um ansioso. Não é natural. Portanto, você não tem que ficar preso à ansiedade. Você não tem que ser sempre ansioso. Você não tem que deixar a ansiedade bagunçar a sua vida para o resto dos seus dias. A ansiedade produz mais cansaço do que resultados. Jesus diz que ela não funciona, que é imprestável e é como uma cadeira de balanços, muito movimento, mas não chega a lugar algum. A ansiedade não pode mudar o passado, não pode controlar o futuro, ela apenas mexe profundamente de uma forma negativa com o seu presente. Isso é tudo que ela faz. É o uso mais improdutivo de energia emocional, espiritual e até física que você pode imaginar, pois não faz nada
além de fazer você sofrer. A ansiedade também é falta de fé. Em Mateus, capítulo 6, versículo 30, o Senhor Jesus, falando sobre ansiedade, ele diz: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O Senhor Jesus está dizendo que as próprias ervas do campo, os pássaros, eles não vivem ansiosos com o que hão de comer ou como irão crescer, mas o Senhor cuida deles. Quanto mais cuidará de nós. E ele diz, homens de pequena fé. Ele diz que não é necessário ficarmos ansiosos, porque Deus tem prometido cuidar de cada um de nós, se apenas confiarmos nele, se apenas crermos, exercermos a fé no Pai Celestial, que é o nosso provedor. O Senhor diz, eu sou o seu Pai Celestial. Você não tem que se preocupar de onde estará vindo a sua provisão. Apenas creia em mim. Ele pode fechar uma torneira e pode abrir outra facilmente. Ele diz, não se preocupa, eu cuidarei de você. E essa mensagem, nesta manhã, que o Senhor quer que entre no seu coração. Não se preocupe, eu cuidarei de você. O antídoto para a ansiedade é pôr Deus em primeiro lugar em todas as áreas de sua vida. No capítulo 6 de Mateus, versículos 32 e 33, diz assim, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O Senhor Jesus está orientando que o Pai sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele ordena, Ele orienta a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que aquelas coisas que nós necessitamos e que vivemos ansiosos por causa disso, Ele vai nos prover. Então, o antídoto para a ansiedade, primeiro, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Segundo, o próprio Senhor, no capítulo 6 de Mateus, versículo 34, ele dá a seguinte orientação. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que isso significa? Que para vencermos a ansiedade, devemos viver apenas um dia de cada vez. O Senhor Jesus diz para não se preocupar com o amanhã, para não abrir a sua sombrinha até que comece a chover. Ele está dizendo para não ficar ansioso, para concentrar-se somente no presente. Não pague juros de uma dívida que não venceu. Há 2 dias da semana com os quais você nunca deveria ficar ansioso. O dia de ontem e o dia de amanhã. O próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou sobre isso. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele não orienta a pedirmos o pão nosso de todo mês, de todo ano. Ele nos orienta, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Uma questão do presente. E por que isso? Porque assim nós podemos viver na dependência de Deus e não das nossas preocupações. E por último, um antídoto muito forte para a ansiedade é o texto que nós lemos no início. Converse com Deus sobre as suas preocupações, sobre a sua ansiedade. É o que nós lemos no início da mensagem em Filipenses, capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem
seus pedidos a Deus. Este é um dos mais importantes antídotos para não vivermos ansiosos. Conversar com Deus sobre as nossas preocupações. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, viva um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, e fale para Deus sobre as suas preocupações, sobre a sua ansiedade. Esta é a recomendação bíblica para vencermos este mal tremendo que assola a humanidade, a ansiedade. Que o Senhor te abençoe grandemente. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os nossos ouvintes sintonizados na Antena 102 neste momento, que eles estejam recebendo a sua paz para todas essas preocupações que têm dominado a vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor os console, dê confiança, que eles possam viver cada dia o seu próprio mal, pensar no hoje e não no ontem ou no amanhã. E, ó Deus, e que o Senhor os ensine a conversar contigo sobre suas preocupações. Eu oro pedindo a sua bênção, a bênção de cura emocional. Em nome de Jesus. Amém e amém.